Você investe ou investiria em alguma das aéreas que a gente tem na nossa bolsa de valores, como o Gol ou a própria Azul? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, porque a nossa resenha vai ser sobre isso. Já inscrevam-se aqui no canal se vocês são novos por aqui, deixem o like de vocês. E bom, gente, eu quero trazer uma análise hoje de Azul e de Gol, mas eu sei que vocês sempre acabam perguntando também sobre a própria CVC, que está muito conectada com essas empresas, porque quando a gente fala de turismo, quer queira ou não, o preço de uma passagem, o preço do dólar, a situação econômica do país também impacta não somente as empresas aéreas, mas também a própria CVC. Então, o pessoal da Levante fez um relatório que vocês podem baixar gratuitamente aqui, que tem análise dessas três empresas e uma perspectiva aí do que eles esperam para essas empresas também para os próximos meses. Então, podem baixar aqui, mas me acompanhem até o final do vídeo, porque eu quero trazer, então, a situação de Gol e de Azul. E por que isso, né, gente? Porque muitos de vocês têm começado a pipocar lá nas minhas caixinhas do Instagram, perguntando, Bea, depois de todas essas quedas, será que vale a pena investir nessas companhias aéreas? E aí, só para vocês entenderem que queda eu tô falando, é essa que vocês estão vendo aqui na tela, gente. Eu sei que as cores estão invertidas, mas o que a gente tem? A Gol caindo nesse último ano, né, mais de 60%, e a Azul caindo mais de 72%. Só que o mercado continua amassando essas empresas. Eu acho que tem alguns motivos por trás de tudo isso que eu quero trazer para vocês até o final do vídeo, mas antes eu quero trazer para vocês alguns dados que, mesmo a gente vendo essas empresas caindo, esses dados eu considero que sim, foram muito positivos, né? Pelo menos no curto prazo. E aí que eu quero trazer para vocês duas métricas que eu nunca trabalhei aqui no canal antes, mas que quem já olhou, por exemplo, o balanço de uma companhia aérea da nossa bolsa de valores já deve ter se deparado, né, com essas siglas. A primeira é o que a gente chama de RPK, que nada mais é do que o número de passageiros vezes os quilômetros voados. E aqui a gente começa a entender a demanda, né, por parte dos passageiros por viagens e por passagens. Se a gente vê esse número aumentando, a gente entende que, olha, tem mais gente voando, tem mais gente procurando por viagens. E aí, quando a gente fala do ESC, que é a nossa segunda métrica, é o número de assentos vezes os quilômetros voados. Aqui a gente começa a entender a questão da oferta, né? Então, é claro que nós não temos números, por exemplo, ainda como os de 2019, mas deixa eu já trazer para vocês, por exemplo, os dados de Azul, para a gente entender como essas duas métricas cresceram, mostrando que tanto a oferta como demanda subiram nesse mercado, né? Então a gente tem tanto o número de assentos crescendo mais de 63%, como o número de passageiros, né, mais de 59%, isso dentro dessas métricas, né? E sendo que as decolagens também cresceram mais de 15%. Quando a gente fala de Gol, nós também tivemos esses números crescendo bastante, só que de maneira muito mais expressiva, né? Então nós temos o ESC em mais de 124% e o RPK em mais de 97%. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, Bea, mas tudo isso subiu, né? A gente tá falando de maio de 2022 em comparação com maio de 2021. Mesmo com as passagens estando absurdamente caras, custando o preço de um rim, né, do último rim que a Bea tem. Pois é, gente, só para vocês terem uma ideia, as passagens em maio somente subiram mais de 18%. Isso impactou diretamente no nosso IPCA. E quando a gente fala nos últimos 12 meses, as passagens subiram mais de 123%. Só que o que acontece? Quando a gente fala tanto da Gol como a Azul, elas conseguiram sim, em partes, repassar isso para o cliente final. A gente teve até um custo maior de combustível, a gente teve um custo maior questão de dólar, a gente tem taxa de juros subindo, tudo isso impacta diretamente essas companhias, mas elas conseguiram repassar isso em partes para o consumidor final. E existe o outro lado também, que é o seguinte, né? Nós passamos 2020 e até meados de metade ali de 2021 represados nessa questão de viagens, tanto a lazer, de férias e a trabalho por conta da pandemia. E aí parece que da metade do ano pra cá, né, do ano passado pra cá, parece que abriu as porteiras e aí a galera que tinha toda essa demanda represada, tanto por viagens a negócios, como viagens internacionais, como viagens nacionais a lazer e tal. Então, essa demanda acabou crescendo bastante. Quando a gente fala de alguns dados da Gol, que eu tava olhando o balanço dela, quando a gente fala da demanda por viagens internacionais ano contra ano, tudo isso cresceu somente 339%. Isso porque, né, gente, dólar tá caro, euro tá caro, mas ainda assim parece que as pessoas, elas ainda estão pagando, né, para viajar. E quando a gente fala da taxa de ocupação da Gol, também ela cresceu, né? Antes ficava numa média de 75, 76%, agora subiu para 81%. Então, como a gente teve esse crescimento na demanda, então eles conseguiram acompanhar em partes com essa questão da oferta, mas conseguiram repassar os custos
custos maiores na ponta final, justamente por conta dessa demanda que cresceu bastante. Só que aí vem alguns questionamentos, né? E como é que ficaram os resultados? Porque os resultados são meio que uma montanha-russa das empresas aéreas, né? Para quem acompanha mais tempo, já viu um pouco de tudo. Então vamos lá. Para a questão da Gol, gente, a gente viu que ela conseguiu crescer a receita dela ano após ano em mais de 105% e reverteu um prejuízo em lucro para o primeiro trimestre de 2022. Então sim, todos esses dados que eu trouxe para vocês corroboraram e impactaram positivamente no resultado de Gol. O mesmo acontece para a Azul. A Azul cresceu a receita em mais de 74%, quase 75%, reverteu um prejuízo que ela também tinha, né, no ano passado e entregou um lucro no primeiro trimestre de 2022. Então as duas companhias, elas foram afetadas de formas muito parecidas. Só que aí que vem o questionamento, será que tudo isso é sustentável? E aí que começa o questionamento, gente, porque mesmo que esses dados tenham sido positivos, muitas pessoas se questionam, caramba, elas estão entregando lucro, estão entregando resultados positivos, nós estamos vendo um crescimento na demanda, mas ainda assim o mercado está amassando essas ações. Bom, a gente precisa ficar de olho, gente, na questão dos custos, né? E quando a gente fala dos combustíveis, nós sabemos que eles subiram bastante e podem continuar subindo. Eles atribuíram, inclusive, lá nos balanços e nos comentários deles, a questão do aumento do querosene que é utilizado nas aeronaves, né? Então, quando a gente fala do Brasil, o nosso querosene aqui que é utilizado, ele tem um custo maior do que de outros países. Ele custa 40% mais caro em média do que em outros países. Muito óbvio por conta da questão do dólar, mas também tem a própria questão dos impostos, né? E quando a gente fala do aumento, então, do querosene nesses últimos 12 meses, nesse último ano, a gente teve um aumento de mais de 102%. Então, nós vimos, né, que os custos aumentaram bastante e não tem tanta perspectiva assim de baixar. Mesmo que você tenha um certo impacto, por exemplo, por causa dos impostos, que o dólar ele possa recuar num curto prazo, ainda assim, a gente está falando de uma variável que depende muito, por exemplo, do preço do barril do petróleo. Então, se o preço do barril do petróleo continuar subindo, então os custos, eles também podem continuar subindo. E por mais que você tenha uma certa queda no curto prazo, talvez um pouco mais para frente, essas quedas, né, por conta de algumas medidas e tudo mais, podem acabar sendo compensadas por novos aumentos, né, no barril do petróleo. Então, muitas pessoas começam a ficar de olho nisso e também na situação econômica, né? Porque lá no primeiro trimestre de 2022, que foi o resultado que eles entregaram, talvez não se falava tanto em uma recessão como as pessoas estão falando agora. Não necessariamente aqui no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, e provavelmente esses lugares tendem inclusive a sentir antes e depois os emergentes vão acabar sentindo, se efetivamente acontecer. Mas o que muitos estão de olho é que sim, pode acabar vindo uma desaceleração econômica global e isso pode acontecer, por exemplo, em 2023, 2024, um pouco mais para frente, e aí isso poderia afetar as empresas aéreas e inclusive aqueles dois indicadores, né, aquelas duas métricas que eu trouxe para vocês. Por quê? Se a gente começar a ter uma desaceleração, se a população continuar perdendo o seu poder de compra, se a renda ela for diminuída, se a atividade econômica ela diminuir, então pode ser que a demanda por voos, ela volte a ficar menor, porque quer queira ou não, as pessoas elas precisam priorizar algumas coisas nesse momento, e se começar a ficar muito caro para você viajar, seja a trabalho ou seja a lazer, e as pessoas precisarem fazer alguma escolha, então provavelmente elas vão preferir cumprir com as suas obrigações básicas do que olhar para esse lado. Então tudo isso acaba impactando diretamente as empresas do setor, e eu acho que é nisso que o mercado como um todo tá de olho, que parece que tem vários sinais pipocando mundo afora de que pode vir uma desaceleração e geralmente as primeiras empresas ou o primeiro setor a sentir isso muito é justamente o setor aéreo. E inclusive pensando por isso, que eu trago, né, a minha opinião, né, algo muito pessoal mesmo, eu não invisto no setor. Eu acho que tem muitas métricas que não são controláveis, mesmo que essas empresas façam algum tipo de hedge, algum tipo de proteção, mas, por exemplo, elas não conseguem controlar, por exemplo, para onde vai o barril de petróleo, as taxas de juros que podem encarecer os créditos, a própria questão do dólar que impacta não somente no endividamento dessas companhias, mas também no próprio preço dos combustíveis. Então, mesmo que elas façam algum tipo de hedge, elas nem sempre conseguem ser 100% efetivas 100% do tempo. E é por isso que a gente está muito acostumado a ver os resultados dessas companhias uma gangorra. Uma hora é um prejuízo, uma hora é um lucro. Então, pensando como investidora de longo prazo e olhando esse cenário para os próximos
próximos anos, eu não me sinto confortável de colocar essas empresas na carteira. Mas tem que saber separar as coisas, porque eu sei que alguns de vocês olham para especulação, talvez estão olhando para curto prazo, somente para 2022, e aí, dado o tamanho das quedas que elas tiveram, sim, talvez elas tenham alguma chance de se recuperar ali até o final do ano, principalmente se a gente continuar com a nossa atividade econômica ok, porque como eu falei para vocês, muita gente espera isso para os próximos anos, mas aqui eu tô fazendo o papel, né, de investidora de longo prazo, e como investidora de longo prazo eu não me sinto confortável em colocar esse tipo de empresa na carteira, mas aí você tem que entender o que você está buscando, se quer coisa de curto prazo ou de longo prazo. Eu trago a minha visão do meu tipo de análise que eu acabo fazendo. Mas, enfim, gente, acho que era essa a resenha que eu queria trazer para vocês sobre o setor, que eu acho que sim é um pouco complicado, mas agora eu quero saber de vocês. Vocês investiriam em alguma situação, em algumas dessas empresas, Azul ou Gol, ou até mesmo uma CVC? Não falei de CVC, mas provavelmente vocês já leram no relatório que tá aqui embaixo na descrição. Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.